Olá, bem-vindos à primeira aula do treinamento de base de dados que faz parte do programa de treinamentos ETAP. Eu sou o Manuel Vovama, Full Stack Developer e o instrutor para este treinamento. Caso tenha chegado até aqui e este é o primeiro vídeo que assiste, recomendo que assista ao vídeo anterior para ter uma visão ampla daquilo que será o nosso treinamento. Então, para hoje, nós vamos abordar e ter a introdução à persistência de dados e também ao MySQL. Vamos desmistificar toda a teoria por trás do funcionamento do MySQL. Persistência de dados. Bem, com os avanços tecnológicos e com a necessidade de cada vez mais ter maior capacidade de tratamento e processamento de dados, as organizações, ou seja, as empresas, viram na informática a solução para os seus problemas. Isso é um facto. Com o decorrer do tempo, torna-se cada vez mais necessário informatizar as coisas, ou seja, hoje em dia nós temos a transformação do físico para o digital, do papel, das planilhas no papel, das caixas nos armazéns para as bases de dados. Qualquer solução informática tem como elemento fundamental a informação, o que faz com que um repositório de dados seja o núcleo dos sistemas informáticos. Isso é base de dados, meus caros. E nesta explanação surge uma dúvida ou uma questão: dados versus informação. Qual é a real diferença? Nós temos muitas diferenças nisso. Primeiro é que os dados são elementos ou valores discretos que isoladamente não têm qualquer significado específico. Isso segundo Damas em 2005. Damas dizia em 2005 que dados são elementos ou valores discretos que isoladamente não possuem qualquer significado específico. Ok? Ainda temos o conceito de que dados são conjuntos de factos em uma forma prima ou uma forma primária, sem sofrer qualquer tipo de transformação ou alteração. Por exemplo, as respostas de um inquérito são dados, ok? Isso já é muito diferente da informação. Por quê? Porque a informação resulta da transformação dos dados, ou seja, ordenação, formatação, alinhamento. Toda essa mesclagem de dados e transformação é o que resulta nos dados e tem significado, ok? Por exemplo, os resultados estatísticos de um inquérito. Primeiro nós tínhamos os dados de um inquérito, o preenchimento de um inquérito, ok? O levantamento de dados. Na informação nós temos a transformação disso para um relatório, um resultado estatístico. Mas por que informatizar? Informatiza-se hoje em dia, primeiro, por conta da gestão. A necessidade de organizar a informação. Segundo, compactação. Não existe necessidade de se usar arquivos em papel volumosos. O nosso espaço não é tratado através do volume físico, mas sim através do volume na memória, o que já é muito mais eficaz do que trabalhar com arquivos físicos, ok? Automatização. Automatização de algumas tarefas referentes ao processamento de dados. Informatizando, nós conseguimos automatizar esse processamento. É possível fazer cálculos estatísticos, ordenação e agrupamento de forma automática e rápida. Velocidade. Por se tratar de um sistema computadorizado, a recuperação e atualização dos dados é muito mais rápida. Isso é em termos de segundos e já está. Menos esforço, elimina-se grande parte de trabalhos feitos à mão. E é claro, ao informatizar, nós reduzimos os trabalhos que são feitos à mão, porque tudo vai ser feito por um computador que nós próprios vamos instruir. Ok?
Sistema de gestão de ficheiros. Há bem pouco tempo, isso é, na aula de apresentação ou no vídeo de apresentação do curso, eu falei um pouquinho sobre o sistema de gestão de ficheiros, que é, na realidade, um conjunto de ficheiros, diretórios, de escritórios e estruturas de dados auxiliares, geridos por um módulo do sistema operativo. Ok? Todo sistema operativo, seja Android, iOS, Windows, Ubuntu, Debian, Fedora, macOS, qualquer sistema operativo para computador ou celular ou telemóvel, ele traz consigo um sistema de gestão de ficheiros. Aquilo que muita gente é chamado apenas de pastas, ok? E eles permitem estruturar o armazenamento e a recuperação de dados persistentes em um ou mais dispositivos de memória secundária, discos ou bandas magnéticas. Onde é que nós queremos chegar com esse tema de sistema de gestão de ficheiros? Nós queremos falar um pouco também sobre os próprios ficheiros, que são um conjunto de dados persistentes, geralmente relacionados e identificados por um nome. Se nós fazermos uma correlação, nós podemos ver que as bases de dados são, na realidade, uma cópia melhorada, super, hiper, mega melhorada do sistema de gestão de ficheiros, porque tem uma toda estrutura criada e tem um sistema para gerir esses ficheiros, ok? Então, um ficheiro possui ainda outro tipo de informação que facilita a sua localização e gestão, que são dimensão, data de criação, modificação e acesso, direitos de acesso e localização da informação em memória secundária. O conjunto desses dados é usualmente designado por meta-informação ou também metadados. O que são metadados? Metadados são dados característicos de um determinado elemento, as suas propriedades mais naturais, mais primordiais, ok? Nota, o termo persistente significa que os dados continuam a existir, mesmo após terminar a sessão da aplicação ou desligar o computador. Isso é que é persistência, isso é continuar a existir, mesmo depois de se desligar a fonte. Nós podemos partir o visor do computador desde que o disco duro esteja intacto, as nossas bases de dados vão continuar ali fixas caso ninguém as remova. Isso é que é persistir, ok? Temos aqui uma imagem e uma pequena explanação aqui à esquerda. Essa explanação tem muito a ver com aquilo que são os problemas enfrentados na utilização do sistema de gestão de ficheiros. Primeiro é a redundância dos dados, ok? Os mesmos dados são armazenados em vários ficheiros. Nós podemos ter os mesmos dados armazenados em vários ficheiros sem perceber, e mesmo que percebermos, nós teremos dificuldade em mesclar e manter apenas uma única cópia. Isolamento dos dados. Os dados de diversas aplicações são isolados. Os dados até podem ser da mesma aplicação, mas eles encontram-se de forma isolada. Vamos imaginar que no sistema de uma empresa utiliza-se o sistema de gestão de ficheiros para guardar os dados. Então nós temos assim o seguinte, temos um ficheiro Word onde nós temos os dados de todos os funcionários, por exemplo, ok? Temos os dados de todos os funcionários num ficheiro Word. E depois, cada um vai ter um outro ficheiro Word que vai ter mais dados. Mas se nós formos a ver, temos redundância, porque os dados que estão no primeiro ficheiro Word vão fazer parte do outro ficheiro Word, porque não temos como fazer uma relação ou um relacionamento através de uma chave ou um código. Não tem como, é impossível. Quer dizer, não é impossível. Podemos fazer, mas não é coerente, não vai dar certo, não funciona a nível de programação, a nível de programa, a nível de gestão de dados.
ok? Inconsistência de dados, várias cópias diferentes dos mesmos dados. Nós podemos ter os mesmos dados escritos de formas diferentes e arquivos com nomes diferentes, mas contêm os mesmos dados. Isso causa um grande problema. Se nós observarmos a imagem, nós temos aqui quatro aplicações. A aplicação A tem acesso ao ficheiro X e é único, mas a mesma aplicação A tem acesso ao ficheiro Z, ok? E a mesma aplicação A tem acesso ao ficheiro Y. Se nós observarmos, o ficheiro Z tem acesso de três aplicações diferentes. E já o ficheiro C só tem duas. A aplicação C, aliás, e a aplicação D só tem uma. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com isolamento dos dados, ou seja, cada um ou cada tipo de dados é acessado por uma aplicação diferente. Um é Word, outro é PowerPoint, outro é Excel, outro é bloco de notas, porque é TXT, e assim por diante. Espero que tenha sido suficientemente compreensivo. É importante falarmos sobre a persistência de dados porque, porque nós precisamos saber a diferença entre dados e informação. Meus caros, na base de dados nós não guardamos informação. Vamos imaginar que estamos a criar um sistema, né, uma aplicação, uma plataforma que auxilia as pessoas a criarem uma biografia. A pessoa não vai ter um campo único, um input ou um text area onde vai escrever tudo sobre si. Aí ele estaria a fazer a sua autobiografia por completo. O nosso trabalho é receber um conjunto de dados, mesclar e criar então assim a biografia. Ou seja, nós não vamos guardar numa base de dados algo que diz assim: o meu nome é Manuel Antônio, eu sou Full Stack Developer e sou instrutor do programa de treinamento IATAP. Não, não. Nós vamos guardar dados. Que dados são? Qual é o nome? Nome Manuel Vuvão. Qual é o título? Full Stack Developer. O que é que ele faz? É instrutor. Onde? No programa de treinamento IATAP. Assim, nós podemos manipular esses fragmentos e transformar a informação de acordo à necessidade. Ok? É importante termos noção disso, porque o nome é base de dados ou banco de dados. Isso quer dizer que não vamos guardar em momento algum informação. Bem, agora introdução ao MySQL. Vamos então detalhadamente descobrir o que é o MySQL. Bom, MySQL ou base de dados possui definições com base em diversos autores. Alguns definem uma base de dados como uma coleção de arquivos de dados computadorizados, isso é DATE em 2001. Marcos André Gonçalves, em 2004, definiu uma base de dados como uma coleção de dados relacionados, representando algum espectro do mundo real, logicamente coerente, com algum significado, projetada, construída e gerada para uma aplicação específica. Mas a definição de base de dados permanente ou que perdura é a de Damas, em 2005, que diz que uma base de dados é um conjunto de dados estruturados, armazenados de maneira persistente e organizados de acordo com um determinado contexto. Ou seja, o banco de dados, a base de dados, é estruturada e organizada de acordo ao contexto. Isso quer dizer que nós vamos ter bases de dados diferentes em contextos diferentes. Podemos ter também contextos iguais, mas ainda assim teremos bases de dados diferentes. Isso é normal. Ok? Temos aqui alguns exemplos de bases de dados onde podem ser aplicados bases de dados. Por exemplo, nos bancos. Uma base de dados nos bancos
iria guardar informações de clientes, contas bancárias e transações bancárias, minimamente, certo? Porque num banco tem muito mais coisa para guardar. Linhas aéreas. Iríamos guardar informações sobre voos, reservas de bilhetes, passageiros, pilotos, bagagens e etc. Escolas, informações de alunos, professores, disciplinas, matrículas e notas, ok? Vendas, isso é vendas no geral, informações de clientes, produtos recebidos e faturas, minimamente. Recursos humanos, informações de funcionários, departamentos, salários, impostos, mapas de férias. Nós podemos aplicar bases de dados em praticamente quase tudo. Eu quero que faça um exercício nesse momento. Faça um exercício. Pense em um local em que podia aplicar uma base de dados e determine quais dados seriam guardados nesta mesma base de dados. Creio que consegue. Após fazer esse exercício, utilize os meios que nós vamos disponibilizar e envie para nós as suas ideias. Ok? Menciono que é da aula 1, Introdução à Persistência de Dados e ao MySQL, e tem aqui uma ideia de onde pode-se aplicar bases de dados e quais dados serão guardados. Ok? Faça isso. Bem, quais as necessidades para o uso de uma BD, uma base de dados? As bases de dados surgiram para suprir todas as dificuldades encontradas com um sistema de gestão de ficheiros. Assim, as bases de dados permitem armazenamento centralizado. Os dados são armazenados numa única unidade integrada de armazenamento, o que evita a redundância e inconsistência dos mesmos. Não é bem assim, ok? Os dados podem estar centralizados, mas existem algumas estruturas de bases de dados globais que são descentralizadas. Ok? Facebook, por exemplo, tem servidores em África, nos Estados Unidos, na China, em diversos pontos do mundo. E se analisarmos hoje em dia, o nosso Facebook já não recebe tanta informação de todo mundo quanto recebíamos antes. Anos como 2013, 2014, nós recebíamos pedidos de amizade de brasileiros, americanos, portugueses. Era uma grande mistura, porque os dados todos estavam centralizados, ok? Mas, no tipo de base de dados que nós vamos utilizar, que são bases de dados relacional MySQL, o armazenamento é totalmente centralizado, é uma única unidade. Controle centralizado. Todo o acesso aos dados passa a ser controlado por uma única entidade, o Sistema de Gestão de Base de Dados, SGBD, o que permite atualizações e consultas simultâneas. Isolamento. Existe uma separação entre dados e os programas de acesso aos dados. Eu posso ter uma base de dados e permitir com que mais do que uma aplicação me aceda a essa base de dados. Por quê? Porque os dados estão isolados, independentes da aplicação ou do acesso. Atualidade. Informação precisa ir atualizada a qualquer momento. Se eu tenho uma base de dados, eu posso disponibilizar para acesso remoto e eu atualizar os dados a qualquer momento. Desenvolvimento. Disponibiliza meios de desenvolvimento dos programas mais rápidos. Um sistema de base de dados ou sistema de informação tem 4 componentes principais. Primeiro, dados. Segundo, hardware. Terceiro, software. E quarto, utilizadores. Como podem ver esta imagem, nós temos aqui um pequeno esquema de como funciona um SGBD. Primeiro, nós temos os usuários ou programadores, que são as pessoas que interagem diretamente com o SGBD e manipulam as bases de dados. Ok? Os mesmos conseguem executar consultas diretas nos SGBDs, tal como programas de sua autoria conseguem realizar operações nos SGBDs. O SGBD, o núcleo do SGBD, recebe os comandos que são dados pelos usuários ou pelos seus programas. Ok?
ele faz o seu processamento. Primeiro, verifica o catálogo ou os metadados. O que é isso de verificar o catálogo? É necessário comparar se as informações que estamos a receber nas entrelinhas realmente existem nas nossas bases de dados ou no nosso conjunto de bases de dados. Só depois daí vai selecionar a base de dados específica, como podemos ver, e vai fazer o processo inverso. A resposta vai subir até a origem. Ok? Ainda nesse slide, né, falar um pouco sobre o hardware e o software. O hardware, nós estamos a falar do servidor físico, a máquina, o supercomputador que vai comportar o servidor virtual, que é o servidor de base de dados. Não existe um sistema operativo que eu possa instalar no computador e ele só vai servir para a base de dados exatamente. Existe, mas não como nós estamos a pensar, ok? Aquilo chama-se SQL Server, mas não é isso. Então, nós vamos precisar ter um hardware potente para que possamos ter o software também, ok? Então, o que é um SGBD? Um SGBD é nada mais do que um software desenhado para gerir e utilizar grandes coleções de dados. Um sistema computadorizado cujo objetivo é armazenar dados e permitir que os utilizadores recuperem e atualizem esses mesmos dados mediante pedidos. É uma aplicação ou conjunto de aplicações que serve para definir, ou seja, aceder e gerir dados existentes numa base de dados, isso segundo Damas em 2005. Em suma, um SGBD é a única entidade que manipula diretamente uma base de dados. Um SGBD é um programa, não tem segredo. É um programa, é uma aplicação que foi desenvolvida para gerir o nosso acesso e as nossas operações às bases de dados. Quais as características de um SGBD? Um SGBD é responsável por gestão de dados, integridade, segurança, backup e realização, gestão de concorrência. Olha, o mais interessante é essa parte de gestão de concorrência. Por quê? Porque gerir acessos de múltiplos utilizadores não é coisa simples. Isso é calcular até os milissegundos para saber quem foi o primeiro a executar uma operação. Ainda mais quando for a execução de operações simultâneas em uma mesma entidade, em um mesmo elemento, ok? E nós temos exemplos de SGBDs, Sistemas de Gestão de Base de Dados. O primeiro é o Access. O Access é muito conhecido porque já vem instalado no pacote Office do Windows. Segundo, tem o DB2, o Firebird, MySQL, que é o que nós vamos utilizar. Tem o Oracle, PostgreSQL, SQL Server. E existem vários outros, ok? Então, um SGBD classifica-se de três formas. Primeiro, quanto ao modelo de dados, que tem um modelo relacional, modelo de rede, modelo hierárquico e orientado a objetos. Segundo, quanto aos utilizadores, tem os monoutilizadores e os multi-utilizadores. E por fim, terceiro, quanto à localização, que tem os SGBDs centralizados e os distribuídos. Então, quanto ao modelo, primeiro nós vamos falar do modelo hierárquico. Como podem ver, os dados e relacionamentos entre eles são representados por registros e ligações, ou seja, os registros são organizados em coleções arbitrárias de árvore. Isso é uma árvore. O que a árvore gera? A árvore gera hierarquia, ok? Se formos a observar, por exemplo, nós temos aqui um conjunto de três valores: José, Figueiras e Campinas. Eu posso ver que, primeiro, nós temos o nome, segundo, temos o fruto, a árvore, e terceiro, temos a localidade. Aqui temos o Antônio, IP, São Paulo. Nós temos isso. E depois temos o quê? João, Laranjeiras, Campinas. E o que é que vem a seguir? Vem os valores correspondentes a cada uma das árvores. Tem dois valores correspondentes a cada uma das árvores.
ok? Isso quer dizer que nós estamos a criar uma hierarquia. Vamos imaginar que essa é a hierarquia do YouTube. Qual é a hierarquia do YouTube? Primeiro tudo começa por um canal. Para ter um vídeo publicado, nós precisamos ter um canal. E neste canal nós somos livres de criar vídeos, playlists e muito mais. Ok? Nós vamos ver seguindo uma hierarquia. Se eu fizer uma pesquisa, canal que fala ou canal programa YouTube, o que é que ele vai filtrar? Primeiro o canal vai começar do topo. Mesmo que eu simplesmente escrever YouTube, ele vai respeitar uma hierarquia. Depois vai para onde? Vai procurar playlists que falam de YouTube. Depois das playlists vai procurar vídeo. Ok? É uma hierarquia. Já no modelo de rede é diferente, porque os dados são organizados como grafos. Isso é uma extensão do modelo hierárquico, na verdade, mas com uma estrutura semelhante apenas, não igual. Porque se nós observarmos no modelo hierárquico, um elemento filho só tem um pai, ou seja, só tem uma descendência. Mas um elemento pai pode ter mais do que um filho, mais do que uma descendência, porque é uma árvore. Já no modelo de rede, ele é limitado. Isso é que nem a topologia de uma rede. É limitada, chega ao fim. Então, se nós vermos José, Figueiras, Campinas, tem um único resultado, uma única relação. Ok? Já o João, não. O João tem dois resultados. E tem um que pertence a dois. Um ao João e ao Antônio, que é esse. 67.8.366. Ok? Espero que esteja a ser suficientemente claro, porque agora nós temos um modelo orientado a objetos. Para quem é programador e já ouviu falar de programação orientada a objetos, isso chega a ser muito fácil para a sua compreensão. Por quê? Porque no modelo orientado a objetos, nós temos os dados agrupados de acordo a modelos híbridos de dados. O que é um objeto? Na física, um objeto é um corpo que tem peso e ocupa espaço. Ok? Nós estamos a ver aqui essas tabelas. Nós vamos considerar cada uma dessas tabelas como um objeto. Vamos dizer que isso é carro, isso é moto e isso é bicicleta. Ok? Eu vou cadastrar agora um Fusca. Vou cadastrar um Fusca. Um Fusca é um carro. Eu tenho aqui um espelho das características, os atributos, as propriedades do carro. Mas eu não posso colocar aqui, isso não é uma tabela. Isso é um objeto. Ok? Eu vou ter que criar uma nova instância desse objeto. Eu vou ter que refazer isso. Vamos imaginar em termos de pastas. Nós temos uma pasta base de dados de carros. Eu quero adicionar um novo carro. Eu não tenho um único arquivo Excel, onde eu coloco os dados de todos os carros. Cada carro precisa ter o seu arquivo Word ou o seu arquivo Excel. É mais ou menos assim que funciona o modelo orientado a objeto. E realçar que, desde o modelo hierárquico ao modelo orientado a objeto, são modelos muito para frente, são modelos utilizados em escala global, ou seja, em projetos grandes, em projetos super escaláveis a níveis globais. E por último, não menos importante, que é o que nós vamos abordar, que é o modelo relacional, onde os dados são organizados em tuplas e agrupados em relações ou tabelas. E o mesmo foi proposto por Edgar Code em 1969. Qual é a diferença ou qual é o benefício do modelo relacional? Se nós formos a ver, nós temos uma tabela para o estudante, nós temos uma tabela para o curso, para o pré-requisito, para a sessão e para o histórico. Cada um tem as suas colunas. Isso é que nem uma tabela normal no Word. Ok? Nós conseguimos ver que cada linha é um registro diferente do anterior. E o que é que vem ao caso? Se eu observar assim mais de perto, eu vou ver que o curso, né, está aqui, tem um número. Por exemplo, matemática discreta é MAT 2410. Ok? Onde é que eu encontro este mesmo número? Este mesmo número eu encontro na tabela do pré-requisito.
Se eu vir aqui pré-requisito, eu consigo ver que aqui eu tenho um número de curso e eu tenho aqui um outro número de um curso que é pré-requisito deste curso. Ou seja, para fazer este curso aqui com este número, é necessário primeiro fazer este. Vamos lá ver que curso é esse. Eu creio que já deram conta. Isso é o DCC 3380. Se eu consultar na tabela acima, DCC 3380, eu vou saber que esse é o curso de base de dados. Eu estou a associar aqui um pré-requisito. Para fazer o curso de base de dados, eu preciso fazer o DCC 3320, que é o curso de estrutura de dados. Nós estamos a criar relacionamento. O mesmo acontece, por exemplo, na seção. A seção também recebe o número do curso. Por que que recebe o número do curso? O número do curso é imutável. Eu não preciso mudar o número do curso. Vai que eu quero mudar o nome do curso de matemática discreta para análise matemática. E eu tenho 1000 registros onde eu escrevi matemática discreta. Eu terei que editar 1000 registros, terei que atualizar 1000 vezes. Isso é um desgaste, perca de tempo, isso é um retrabalho. Por isso é que existe o relacionamento através do número, através do código, ok? Nós podemos editar um único sítio e todos os outros sítios, como são preenchidos à base da consulta automática através do número, já estará alterado. Eu vou fazer uma leitura agora da tabela de seção, aliás, de histórico, desculpa, e vamos tentar decifrar onde é que eu tiro as informações. Então, a primeira linha, número estudante 17, número de seção 112, nível B. Eu vou dizer que o Soares, da classe 1, departamento DCC, como primeiro histórico, na seção de matemática discreta, no primeiro semestre do ano 87, pelo professor Carlos, teve uma avaliação de nível B. Mas agora a questão é como eu consegui formular esta explanação. Meus caros, é muito simples. Se eu for buscar aqui a essência da coisa, número 17, eu vou para a tabela de estudante e eu tenho o número 17, Soares. Volto, seção 112. Vou para a tabela de seção, 112, né? 112, está aqui, mate 2410, vou para a tabela de curso, matemática discreta, volto, primeiro semestre, ano 87, professor Carlos, volto para o histórico e eu tenho a avaliação de nível B, ok? Espero que tenha sido suficientemente claro. E já para finalizar, né, uma definição daquilo que é MySQL, né? Este ícone, esse símbolo que conseguem ver aqui, é o símbolo do MySQL, do servidor MySQL, tanto do MySQL Workbench, que é o SGBD, ok? Então, o MySQL é um sistema de gestão de base de dados multi-utilizador, que utiliza SQL, desenvolvido na Suécia e atualmente propriedade da Oracle Corporation. O SGBD MySQL é constituído por vários componentes, módulos e extensões. Componentes principais temos MySQL Server, que é em linha de comando, e temos o MySQL Workbench, que é uma ferramenta Graphical User Interface, ou seja, os seus trabalhos são feitos maioritariamente ou uma parte à base de estruturas gráficas. Bem, antes de terminar, gostaria de realçar que atualmente o MySQL, por ser propriedade da Oracle Corporation, raramente conseguimos utilizar o próprio ou o verdadeiro servidor de base de dados MySQL. O que aparece para substituir ou para ocupar este lugar é um servidor extremamente semelhante, parecido, chamado de MariaDB, ou seja, é uma cópia do próprio MySQL. Para quem utiliza sistemas como Windows, é o MariaDB que vai rodar. Mas para quem usa, por exemplo, Linux, o MySQL Server
Mas para quem usa o MySQL Server, que é o Linux, linha de comando, é então o próprio que pertence à Oracle Corporation. Então fique ligado, para qualquer dúvida não hesite em contactar e até a próxima aula.